Vamos falar de saúde agora e saúde dos nossos meninos e meninas, né? Puberdade é aquele conjunto de alterações, né, de caráter biológico, vamos falar de um termo mais científico, e essa puberdade sempre é um divisor de águas entre a infância e a adolescência e traz o quê? Muitas mudanças. Eu estou recebendo aqui hoje a endocrinologista pediátrica, a doutora Flávia Pereira, que está aqui comigo. Flávia, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. E para a gente falar desse momento tão importante de transição. Como eu disse, é tudo biológico, né? São mudanças biológicas que acontecem. Sim, né? São marcos que acontecem tanto nos sistemas biológicos, mas também não deixa de afetar os sistemas comportamentais, o próprio meio social que a criança convive. A partir de que idade é normal? Porque a gente vai falar de puberdade precoce. Sim. Qual que seria o normal, vamos dizer assim, Flávia? Eu acho que esse é o principal recado, é saber reconhecer o que é normal daquilo que realmente precisa passar por uma avaliação e ser considerado um problema de saúde. Nas meninas, nós esperamos o início do desenvolvimento puberal após os 8 anos de idade e nos meninos após os 9 anos de idade. Esse seria o normal? Exatamente. Mas está acontecendo antes, Flávia? Existem sim pesquisas que nos mostram que está havendo uma tendência secular de antecipação da vinda desses marcos puberais por conta de uma série de interferências de fatores ambientais que nós chamamos de desreguladores endócrinos. Esses fatores acabam sendo um gatilho para esse início precoce do desenvolvimento puberal. A gente pode citar alguns exemplos assim para os nossos amigos? Sim, eu acho que o principal seriam os fatores nutricionais, especialmente um momento de alta prevalência de sobrepeso, de obesidade e a presença de alguns agrotóxicos, algumas substâncias como o BPA contido nos plásticos, e isso tem sido bastante estudado como possíveis interferências. Ou seja, usar aquelas garrafinhas de plástico, copo de plástico, a gente já sabe que para o meio ambiente faz muito mal. Para nós, então... Também. E nessa fase da vida, o melhor é evitar. O melhor é evitar, sem dúvida. Por exemplo, vai levar um lanche, leva em outro tipo de... Em outro tipo. Hoje em dia, a gente já tem uma série de recipientes que são livres do BPA, enfim, desses desreguladores. Muito bem. Na menina, vamos começar pelas meninas, né? Na menina, a puberdade, como você disse, está começando mais cedo. O principal marco é a menstruação ou não? Há outros sinais de que ela está ficando... Há sinais anteriores à menstruação. Na verdade, a menstruação ela seria o último marco de um processo que é contínuo dentro do desenvolvimento. O primeiro marco é o desenvolvimento, o aumento do volume das mamas, que a gente chama de telarca. E nos meninos? E nos meninos é um pouco mais difícil a percepção. Seria um aumento do volume testicular, o primeiro marco. E no caso, tem muita gente que brinca assim, parece que as meninas, né, ficam mais, digamos, mais maduras do que os meninos. Isso é verdade, Flávia? Sim, isso é verdade, porque nas meninas o processo de desenvolvimento puberal acontece anteriormente ao dos meninos. Então, se a gente observar numa sala de aula onde tem crianças da mesma faixa etária, a gente vai ver meninas com um desenvolvimento anterior ao dos meninos. E junto com isso vem o estirão de crescimento da puberdade, então as diferenças elas ficam bastante marcadas nessa faixa etária. A puberdade ela vai até que faixa etária, assim? Ela vai quando tudo fica certinho, vamos dizer assim, 13, 14 anos? Qual que é? Existe um limite de idade para que haja o começo, mas o terminar depende muito do momento de início. Então, na menina, esse início pode ir dos 8 aos 13 anos de idade e dos meninos dos 9 aos 14. Espera-se que para que haja o término desse processo de formação, vai em torno de 2 anos e meio, em média. Diante desses fatores que você trouxe, esses fatores ambientais, né, que estão antecipando essa puberdade, isso pode trazer algum problema ao longo da vida ou não? Não, a princípio seriam as consequências do desenvolvimento puberal precoce mesmo. A gente sabe que tem consequências sociais para a criança, o desenvolvimento da puberdade precoce prejudica bastante a relação dela com o meio em que ela vive e também existe o comprometimento da estatura da criança. Então, ela acaba fazendo o estirão de forma mais precoce, mas ela encerra o seu crescimento também de forma mais precoce e fica com a altura comprometida.
comprometida. Doutora Flávia, você percebe, né, isso que você falou da questão social, quando essa puberdade é antecipada, isso para a cabecinha dessa criança é complicado? Quer dizer, as emoções também vêm de uma forma muito confusa? Sim, vem de uma forma bastante confusa, porque a criança não está apta, não está madura o suficiente para lidar com esse desenvolvimento precoce. E qual que é o conselho que você daria para os pais, então, para esse momento que é tão importante para eles, para os pais, né? Qual seria o seu conselho? Muito importante. O meu conselho é que os pais estejam atentos, sempre olhem para os seus filhos, né? E ao menor sinal de desenvolvimento puberal precoce, antecedendo esses marcos dos 8 anos nas meninas ou dos 9 nos meninos, que procurem o seu pediatra, que relatem, que questione, porque ele é o profissional apto para fazer essa primeira avaliação e, caso seja necessário, encaminhar ao endocrinologista para uma avaliação mais profunda. Você falou essa questão de estatura, né? Isso é uma queixa muito comum, né? E, por exemplo, quando é necessário, é preciso fazer algum tratamento, Flávia? Sim, a gente sempre vai buscar a causa do desenvolvimento puberal precoce e o tratamento ele é voltado para a causa. Existem uma série de causas e esse tratamento é direcionado, né? É um tratamento mais complexo, a longo prazo, porém bastante efetivo. No caso, saiu mais um alerta, viu, gente? Deixa eu trazer para vocês, eu estava até conversando com a doutora Flávia durante o intervalo, antes da gente entrar ao vivo, saiu uma nova pesquisa fazendo um alerta novamente sobre a obesidade no mundo. A Organização Mundial da Saúde faz novamente um alerta. É uma preocupação entre vocês, especialistas, a gente está falando de puberdade precoce, desse aumento de peso até nessa faixa etária também? Sim, Flávia? É uma preocupação muito grande. Na verdade, eu acho que dentro da endocrinologia é a nossa principal preocupação atual, o índice de prevalência de sobrepeso ou de obesidade infantil, que tem sido extremamente grande. E aí, como você falou, de olhar para os filhos, é trazer essa questão alimentar para eles de uma forma mais tranquila, não proibitiva, mas de uma forma mais tranquila, porque hoje você percebe é mais proibitivo do que educativo, vamos supor? Eu acho que o principal é a educação alimentar, que deve vir desde a criança pequenininha, do bebê, da introdução alimentar. E se isso acontece de forma precoce, se torna natural para a criança, fica muito mais fácil a gente evitar. E eu acho que a prevenção é realmente a grande questão dentro da obesidade infantil. Eu tenho aqui uma dúvida de uma amiga nossa, Jennifer, que vai fazer 11 anos agora, dia 28. Parabéns antecipado para você, viu, Jennifer? E será que vou menstruar? Tô com medo disso. Olha que bonitinho. Não precisa ficar com medo, não, Jennifer. Não, a Jennifer não precisa ficar com medo, que caso aconteça a primeira menstruação, tá no momento certo, tá no momento adequado. Quando a gente passa pelo médico, ele consegue avaliar pelo desenvolvimento das características da menina se essa menstruação está próxima ou não, se deve demorar um tempinho maior. Mas não precisa ficar com medo, Não precisa né? ficar com medo. É só conversar, sua mãe vai te ajudar. Exatamente, orientação. A médica também vai te ajudar. E é um momento muito importante da vida da mulher, viu? Receba, acolha com carinho. Deixa eu trazer, Mônica, mais uma pergunta, Flávia. Mônica, o tema puberdade é muito interessante. A Fabiola do Bairro Brasil que está assistindo a gente. Quero saber se é comum ter espinhas aos 9 anos de idade, se isso tem a ver com a puberdade precoce, Flávia. Sim, né? O desenvolvimento de acne faz parte também do desenvolvimento puberal, a presença de uma pele mais oleosa e a presença da acne. A gente espera da mesma forma que após os 8 anos na menina isso é possível, é normal, e após os 9 anos no menino. E aí também é procurar orientação para tratar. Orientação. Quanto antes, melhor, mais efetivos são os tratamentos. E viver essa fase da melhor forma possível, com alegria, sem dúvida, não é, mais Flávia? leve, né? Com alegria. Porque é crescimento, né? E são mudanças que vêm aí. Deixa eu agradecer muito a endocrinologista pediátrica Flávia Souza Fernandes Pereira. Flávia, muito obrigada, Muito viu? obrigada. Também te desejo um Natal aí de muita saúde, um ano novo também de muita saúde, viu? Para todos nós. Obrigada e volte Obrigada. sempre, tá?